E aí, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada, né, a gente dando continuidade ao nosso estudo dos vegetais, né? Do reino dos vegetais. Então, a gente estava estudando a fisiologia dos vegetais. Então, a gente viu vários processos, né? Processo de nutrição orgânica, processo de nutrição mineral, os macronutrientes, os micronutrientes. Vimos o processo de formação da nutrição orgânica, química, né? A parte da fotossíntese, os fatores que influenciam na fotossíntese, né? Lá pH, temperatura, luminosidade. Vimos o processo de funcionamento e regulação dos estômatos. E na aula passada a gente começou a discutir um pouco, a gente discutiu e fechou, né? Que foi justamente a parte que envolvia o transporte da, da seiva bruta, né, que é a composição da nutrição mineral das plantas, né? Então a mistura dos sais minerais e da água, né, que as plantas captam a partir de suas raízes dos substratos onde elas estão fixadas. Então a gente viu esse processo, né, que acontece a partir dos tubos que a gente chama do xilema, né, ou o lenho. Então a gente mostrou um pouquinho a estrutura do lenho, do xilema, né? Mostrei um pouquinho a estrutura, as células que estão lá junto com as células que formam ele, como são os principais processos, né, que podem conduzir ao transporte dessa seiva bruta. Então a gente viu um pouco lá da pressão positiva da raiz, vimos a questão da capilaridade, né, que envolve as duas propriedades da água, né, a propriedade de adesão, né, ou seja, da molécula de água conseguir se aderir a paredes de tubos, né, e quanto mais finas as paredes elas se aderem melhor, formando pontos de hidrogênio, né. E a gente viu também que a capilaridade ela também bastante ela está bastante relacionada também com o processo de de coesão das moléculas de água, né? Que elas vão se aderindo por pontos de hidrogênio, mas aquelas moléculas de água que estão no centro do tubo, que não conseguem se aderir às paredes dos vasos, elas se aderem às próprias moléculas de água, né? A parte da coesão, que é aquela propriedade que a molécula de água atrai ela mesma, né? Então forma pontos de hidrogênio entre elas, essas moléculas, né? Mas a gente viu que um dos principais fatores, né, a gente viu da pressão positiva da raiz, né? Mas a gente viu que nem toda planta tem isso e ela é bastante limitada, né? Por essa explicação. E a gente viu que o principal, né, fator e o fator mais determinante para o transporte da seiva bruta é o processo de transpiração, né? Então, à medida que as plantas vão transpirando, elas meio que vão puxando por variações na pressão osmótica dessas células que vão perdendo água, principalmente as células próximas ao estômago, elas vão puxando essas moléculas de água, causando um tensionamento, né, da coluna d'água e a partir do processo de coesão das próprias moléculas de água. Então a capilaridade dela ajuda bastante, a pressão positiva da raiz mais ou menos, né, porque tem plantas que não têm essa propriedade e mesmo assim fazem o transporte. Então por isso que chamamos de processo de tensão-coesão, né, que seria essa tensão causada pela desidratação das células nas folhas e a coesão das moléculas de água, que é como se fosse uma corda, uma puxando a outra, né? Esse princípio da tensão-coesão também é conhecido pela teoria de Dixon, né? A teoria da coesão-tensão. A teoria de Dixon, porque o Dixon foi o sujeito que conseguiu identificar, um dos cientistas que conseguiu identificar esse processo, e a partir daí se percebeu que só por esse processo de coesão-tensão, independente da capilaridade, independente da história lá da pressão positiva da raiz, ou a pressão da pressão positiva da raiz, só a teoria de Dixon, né, então esse princípio, né, esse fenômeno aí da coesão-tensão, ela poderia fazer com que em um vaso de xilema, só ele poderia ser responsável pelo transporte de uma altura de mais ou menos 160 a 180 metros. Né? Imagina uma água de 160 a 180 metros, só por esse processo de transpiração, desse processo de tensão-coesão da água, a água conseguiria subir nesses vasos de xilema. Né? Então você vê como é bastante importante. Na aula de hoje, já que na aula passada a gente falou do processo de transporte da seiva bruta, na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de transporte da seiva elaborada. Então, como é que a seiva elaborada ela é transportada
no corpo dos vegetais. Então a gente já viu, né, que a seiva elaborada ela é transportada pelo floema, né, pelos vasos liberianos. Então aqui a gente tem uma estrutura do floema com sua placa crivada. Ali em cima também aqui a placa crivada, esses quadradinhos aqui entre uma estrutura e outra, né? Além da estrutura da placa crivada, com seus poros. Temos aqui os elementos do tubo crivado, né? As células companheiras, os plasmodesmos, que são as aberturas entre as células vizinhas. Então, o floema, os vasos liberianos, eles são formados por um conjunto, né, de tecidos, e esses tecidos formados, né, por esses vasos, né, que a gente chama de vasos liberianos, e eles conduzem, como eu falei para vocês, a substâncias orgânicas que são produzidas nas folhas a partir da fotossíntese, e ela está presente em toda a planta, né. Em raízes primárias, né, os cordões de floema eles alternam-se com os cordões de xilema, né. Já em raízes secundárias não, né, essas estruturas elas se localizam externamente ao xilema. Então o floema primário ele é constituído por células provenientes da mesma forma que o xilema primário, né, de células provenientes do procâmbio, e o floema secundário, né, do crescimento em espessura, né, ele vai se formar a partir das atividades do câmbio, né. Então a gente tem uma série de células que compõem o floema, certo? Como vocês podem observar aqui na imagem. A gente tem os elementos crivados, certo? Que tá aqui, que a gente pode estar representando aqui, ali, que são essas grandonas aqui no meio, tá vendo? Veja ali de pretinho. Do lado dessa aqui, célula companheira, essas grandes aí, são os elementos do tubo crivado, certo? Então aqui a gente tem a célula companheira, que é essa aqui do lado, e essas que estão formando o tubo são o que a gente chama dos elementos privados, ou como está aí replicado no esquema, do elemento de tubo privado. Essas células do elemento privado são as células condutoras do floema, certo? Então elas são constituídas por células privadas, né? E que são essas aberturas, né, e esses elementos do tubo crivado. Então, uma das principais características desse tipo de celular é a presença dessa área crivada na parede, que permite a interconexão do que a gente chama de protoplastos. Ela apresenta protoplasto vivo, né, e quando elas estão maduras, elas se desfazem, certo? O núcleo dela se desfaz. Certo? Mas elas são formadas por células vivas, diferentes do xilema, que não é formado por células vivas, eram formadas por células mortas que morriam pela impregnação de lignina, né? Pela substância impermeabilizante, né? A gente tem células parênquimas, né? que vêm associadas a eles, né? Aqui tem as células companheiras, como eu falei aqui do lado, né? As células companheiras são células que são especializadas e elas vão fazer parte desse tubo crivado, né, do floema, né. E se acredita que essas células elas comandam as atividades dos elementos do tubo crivado, né. E também elas desempenham função na distribuição do que for assimilado pelo tubo crivado, né. Então ela meio que coordena a atividade do tubo crivado, né, principalmente porque elas vão determinando que elas estão maduras, elas perdem os seus núcleos, né. E elas funcionam, elas têm várias fibras também, estruturas que vão também servir para sustentação, né. E algumas vezes ela tem essas estruturas que servem para fazer o armazenamento de substâncias. Tá cheio de nome aí, pessoal, mas vocês estão vendo que é tudo nome de organela, né. Tive primeiro vacúolo, cloroplasto, núcleo, mitocôndria. Tá? A maioria das estruturas aqui são organelas, que não são necessariamente coisas que interessam aqui. Mas você vê que tem aqui a placa crivada entre os elementos do tubo crivado, né, que vão permitir a passagem no tubo da seiva elaborada, certo? Então a seiva elaborada ela vai ser transportada das folhas para toda a planta, para todas as partes da planta, né? No floema, além do transporte da seiva elaborada, outras substâncias também são carreadas juntas, né?
como aminoácidos para a formação de proteínas, como hormônios, lipídios, proteínas, né? Então, por ser um dos maiores vasos condutores, o floema acaba por ser via de transporte também de alguns vírus ou micro-organismos que podem causar uma série de doenças nas plantas, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre... Trouxe só para a gente dar uma observada nessa estrutura, vamos falar um pouquinho sobre a condução da seiva. Então, assim como o Dixon contribuiu para se entender como o transporte de seiva bruta acontecia nas plantas, outros cientistas também, outros botânicos, eles também contribuíram bastante também para essa noção, né? Então, lá no século XVII, um pesquisador chamado Marcello Malpighi, né? Que era um italiano, não sei se é Marcello, eu falo Malpighi, né? Ele verificou que ele fazia experimentos removendo um anel da casca da árvore. Ele fazia essa remoção de anéis da casca da árvore. Ele percebia que ele percebia que um ramo, né, ou seja, uma partezinha do caule, né, fazia com que essa região imediatamente acima ela ficasse entumecida, né, ou seja, como se fosse inchada, né, com essa partezinha de cima. Então ele pegava o caule, ele cortava o anel e a parte de cima ele percebia que ela ficaria como se fosse inchada, né, dilatado, né. Então o que ele interpretou desse experimento dele foi que essa dilatação do caule, né, essa intumescência, por assim dizer, né, ela resultava de um maior crescimento dos tecidos devido ao acúmulo de substâncias nutritivas. Ou seja, ele achava que ali começava a se acumular, na parte de cima de onde ele fez esse anel, começava a se acumular substâncias nutritivas e as células começavam a crescer muito devido a esse excesso de nutrientes que estavam concentrados ali. E ele acreditava que esse deslocamento das folhas para as raízes era interrompido pela remoção da casca. Então, vários outros cientistas fizeram esse processo, né? E, por exemplo, ele realizou esse processo no inverno, quando as árvores europeias elas ficam desprovidas, né, de folhas, e o caule não apresentava essa dilatação. Ou seja, lá no inverno, principalmente nas regiões muito frias, nos períodos muito frios, as plantas perdem essas folhas. Se elas perdem essas folhas, elas param de fazer fotossíntese, vai parar de ter o transporte, né, obviamente de seiva elaborada. As plantas não morrem porque elas entram em um estado de dormência, né, ou seja, as atividades celulares delas ficam praticamente zeradas, e aí quando volta ao período elas formam novas folhas, né, e elas voltam às suas atividades. Então ele fez esse experimento e ele pensou, porque ele fez isso no inverno, como não tem folhas, como não tem fotossíntese, como não tem produção de nutrientes, então ele cortava essas plantas e não inchava isso, porque como não estava tendo fotossíntese, não estava tendo produção de nutrientes, então esse processo não acontecia. Então ele percebia que de alguma forma, nessa estrutura mais externa da casca da árvore, do caule, né, muito provavelmente estariam os tecidos que conduziriam a seiva elaborada, né. Hoje em dia a gente tem várias hipóteses, né, que confirmam várias evidências, né, que confirmam a hipótese de Malpighi de que as substâncias orgânicas produzidas nas folhas são transportadas para as raízes pelas camadas mais externas do caule, né. Então a remoção desse anel da casca, ele interrompe que os vasos, que o floema, né, ele interrompe os vasos, você retira o floema daquela estrutura, né, e bloqueia o fluxo de seiva elaborada para baixo. Então a seiva vai se acumular nessa região acima do corte do anel, né, que provoca esse crescimento desproporcional dos tecidos e o inchaço da região. Então quando se faz uma operação semelhante no caule principal, né, a planta morre, certo? Ele fazia isso, por exemplo, em ramificações do caule, né, em galhos. Mas se ele pegar o caule principal que dá origem aos galhos, ele percebia que a planta morria, porque obviamente os nutrientes não chegariam no solo, né? Então as substâncias orgânicas que alimentam a planta, eles se deslocam pelo floema, né? Das células não são produzidas ou armazenadas, ou seja, que a gente chama de células exportadoras, né? Para as células onde elas serão utilizadas, que são as células consumidoras. Então as células exportadoras são as células das folhas que vão produzir e ou armazenar esses nutrientes, e as células consumidoras são as células que vão receber o alimento, né, que vão receber a seiva orgânica, né, os nutrientes orgânicos. Então as células exportadoras, elas podem ser produtoras
como são as que fazem fotossíntese na folha, que vão se localizar principalmente no mesófilo das folhas, naquela região central da folha, e as que também constituem o parênquima, que são as que constituem o parênquima clorofiliano, né? São as células palissádicas e aquelas aerófitas, né? E também pode ser armazenadas por parênquimas de armazenação da raiz, né? São aqueles parênquimas amilíferos, né? Então as células exportadoras podem ser células que produzem, que fazem a fotossíntese nas folhas, lá no mesófilo das folhas. Também na raiz são os parênquimas amilíferos, que armazenam amílio, né? Então eles podem ir para essas células nas raízes que armazenam amílio e depois serem enviadas para as células consumidoras, né? Então as células consumidoras são todas as células que não fazem fotossíntese e que não armazenam nutrientes, né? Então o inverso das células exportadoras. Então você sabe que uma célula exportadora, você já sabe que a célula consumidora é o contrário, ela nem faz fotossíntese nem armazena nutrientes. Então na semente das plantas, quando elas estão em germinação, a principal exportação de seiva elaborada por embrião é o que a gente viu lá atrás, que são os cotilédones, lembra? Das eucotiledones, né? As monocotiledones e das dicotiledones. Então, os cotilédones eles funcionam como células exportadoras, só que elas armazenam esses nutrientes que vieram originados da planta mãe e aí ele vai transportando para as células consumidoras do embrião. E é principalmente para a radícula, né, e para o caulículo, que vão formar a raiz e o caule. Então, nas plantas já formadas, né, as folhas mais jovens enviam seiva elaborada para as extremidades do caule em crescimento, né? E as folhas mais velhas enviam seiva para as raízes, e as folhas de idade intermediária elas enviam os nutrientes para os dois locados, né? Então, folhas mais jovens enviam os nutrientes para as regiões de crescimento da planta no caule, folhas mais antigas enviam os nutrientes para a raiz, e as intermediárias fazem as duas coisas. Então, durante o processo a fase reprodutiva, quando os angiospermas que vão formar suas folhas, esse padrão de distribuição é alterado, né? E a maioria das células produtoras e armazenadoras envia substâncias orgânicas para os frutos e para as sementes em formação, né? Porque elas têm que preparar a base de nutrientes para a semente, para ela poder germinar, da mesma forma que para os frutos também das angiospermas, para que esses frutos eles possam ser atrativos para os animais e organismos dispersores. Certo? Então, folhas jovens envia para as regiões do caule que estão se desenvolvendo novas folhas e o caule, crescimento do caule. Folhas antigas enviam os nutrientes para a raiz, folhas intermediárias intercalam para o caule e para a raiz, para as regiões jovens, né, do crescimento e para a raiz. E quando ela está fazendo reprodutiva, essas folhas, essas estruturas ambas se empenham em nutrir, ou seja, produzir a base de armazenação de nutrientes para a semente, né, para quando a semente precisa germinar, ela ter a sua reserva de nutrientes, né, nos cotilédones, e também para o caule, certo? Então, como é o mecanismo de transporte no floema propriamente dito? Então, tem essa coisinha aqui maravilhosa, né? Entre o xilema e o floema. Então, a gente veja lá, nesse lado esquerdo é o xilema, veja que ele está subindo, levando água, né? Os nutrientes, e o floema é o daqui da direita que está descendo aqui, que a gente tem lá células companheiras, célula drone, célula fonte, célula dreno. Então, como é que vai acontecendo esse processo aqui, como vocês podem observar aí no esqueminha, né? A hipótese que é mais aceita hoje em dia é a que representa esse esquema aí de deslocamento de seiva elaborada através do floema, que foi proposta em 1927 por um botânico alemão que a gente chama de, o nome dele é Ernst Mayr. Então, essa hipótese que é desenvolvida e que é mais aceita, né, que esse esquema representa aí, é conhecida como uma hipótese que a gente chama de hipótese do fluxo de pressão, do fluxo por pressão, ou hipótese do desequilíbrio osmótico, ou ainda como hipótese do fluxo de massa. Então tem três nomes: hipótese do fluxo por pressão,
hipótese por desequilíbrio osmótico e hipótese do fluxo em massa. Vamos lá de novo. Hipótese do fluxo por pressão, hipótese do desequilíbrio osmótico e hipótese do fluxo em massa. As três coisas estão se referindo a essa mesma explicação proposta pelo Ernest Mach, certo? Tem esses três nomezinhos. Então, se vocês encontrarem qualquer desses nomes está se referindo à mesma coisa. Não são hipóteses diferentes, são a mesma hipótese. O que é que ele defende nessa hipótese que aceita até hoje? Não teve nenhum modelo melhor para explicar esse processo, né? Então, o deslocamento de seiva elaborada no floema, que está acontecendo aqui nesse da direita aqui, ele resultaria de um desequilíbrio osmótico entre a fonte e o destino das substâncias orgânicas, ou seja, entre as regiões de células exportadoras e as regiões de células consumidoras, certo? Então ele acreditava que isso aconteceria por um processo de desequilíbrio osmótico entre a fonte, ou seja, onde está sendo produzida a seiva elaborada, e o local onde vão receber a seiva elaborada. Então ele acreditava que nas regiões de produção, lá em cima, ou de armazenamento, né, são regiões fontes, né, pode ser nas raízes, né, nas células de armazenamento, ocorre um bombeamento ativo de substâncias orgânicas solúveis, né, ou seja, substâncias orgânicas que se dissolvem na água, né, principalmente a sacarose. Então o que aconteceria aqui é um processo de bombeamento ativo, né, dessas substâncias orgânicas solúveis, principalmente a sacarose, para dentro pro interior do tubo das células crivadas, né, que compõem o floema, né. Então veja que essas bolinhas vermelhas ali, olha, são as moléculas de sacarose, né. Eles acreditavam que existia um processo de bombeamento dessa sacarose, que é uma substância orgânica, principalmente a sacarose, que é uma substância orgânica solúvel. Eles acreditavam que existia um processo de bombeamento das fontes para o interior do tubo crivado, né, ou seja, para o floema. Então o que aconteceria? Com isso, a pressão osmótica no interior dos vasos do floema, né, tornava-se maior que nas células vizinhas, e passava a absorver a água. Como era que funcionava a osmose líquida, que estudou no primeiro ano? A água ela tende a se deslocar de locais de menor concentração de substâncias para locais de maior concentração de substâncias, certo? Então, quando ele diz que quando eu estou afirmando que dentro dos tubos crivados, né, dentro dos tubos crivados do floema, a pressão osmótica torna-se maior que nas células vizinhas aqui. E como a sacarose vai sendo bombeada para os tubos crivados, para os vasos do floema, ele vai ficar mais concentrado de sacarose do que nas células vizinhas. Então a pressão osmótica aumenta, certo? Então a entrada de água no floema, ele cria um fluxo que arrasta as moléculas orgânicas em direção ao seu destino, ou seja, onde elas são ativamente absorvidas e utilizadas pela célula. Então o que acontece? Quando este processo de... Então vamos lá. Nos locais de fonte, né, ou seja, que armazenam, que produzem a sacarose, o açúcar, né, a glicose, que depois passa a ser sacarose, o que acontece? Elas são bombeadas de forma ativa desses locais de armazenamento ou de produção para dentro do tubo privado, ou seja, para dentro do floema. O que acontece? Quando você tem um aumento de concentração da sacarose, que é uma substância orgânica, as células vizinhas, elas vão, ou seja, você aumenta a pressão osmótica dentro desse tubo privado, as células vizinhas elas começam a perder água para o floema, porque a água se desloca para locais onde tem pouca concentração de soluto, para locais onde tem muita concentração de soluto. Então, quando essas regiões de fonte ficam bombeando a sacarose para dentro do privado, ele aumenta a concentração de soluto no floema e as células vizinhas começam a perder água, ou seja, a água que está nessas células do lado começa a passar para dentro do floema. Então, quando essa água passa para dentro do floema, essa água vai transportar, vai arrastar junto com ela essas substâncias orgânicas e vai levar ela para as regiões da planta onde elas vão ser absorvidas, certo? Esse seria esse mecanismo aí. Então,
Então seria um processo de desequilíbrio osmótico, ou seja, o bombeamento de sacarose para o floema ele causa um desequilíbrio osmótico entre o floema e as células que ficam ao lado do floema. Então esse processo faz com que essas células vizinhas ao floema percam água, e essa água, quando essa água ela cai no floema, ela arrasta junto com ela todas essas substâncias orgânicas e vai levando essas substâncias orgânicas para todas as células que vão absorver, né? Então acontece um fluxo aí por pressão, né? Ou seja, é por isso que ele fala um fluxo em massa, ou seja, ele arrasta em massa essas substâncias. Então a absorção das substâncias orgânicas pelas células, né, consumidoras, faz com que a pressão osmótica diminua no interior dos elementos floemáticos. O que é que está acontecendo aqui do meu lado? Certo? Então essa sacarose vai sendo arrastada e essas substâncias elas começam a absorver a sacarose. Então, à medida que essas células dreno, né, ou essas células consumidoras, elas começam a absorver essas substâncias orgânicas, a pressão osmótica diminui no interior do vaso, ou seja, a pressão vai diminuindo no floema e essas células vizinhas começam a perder menos água, já que a pressão osmótica vai diminuindo. Então, com isso, elas perdem água, né? Ou seja, quando as células dreno, as células consumidoras, elas absorvem essa sacarose, ela vai ficar mais concentrada e a água volta para dentro delas, né? Ou seja, a água sai do floema e entra nessas substâncias que estão absorvendo as substâncias orgânicas, entra nas células que estão absorvendo as células orgânicas, né? Então, com isso, o floema perde água, né? E isso contribui para a manutenção da corrente líquida, ou seja, da circulação de água dentro dessas células. Dentro das células produtoras e dentro das células armazenadoras até as regiões de consumo. Então, o que eu posso, de forma resumida, o transporte de seiva elaborada ele ocorre por um fluxo gerado pela diferença do potencial osmótico, né, entre células produtoras e entre células consumidoras de substâncias orgânicas, né. Essa diferença osmótica ela decorre do bombeamento ativo, ou seja, a célula fica gastando energia para jogar a sacarose no floema. Então, a célula fonte, ou a célula que pode ser a célula que produz, a célula produtora, a célula armazenadora, ela fica gastando energia para jogar a sacarose no floema. Quando ele fica jogando sacarose no floema, a concentração de sacarose, que é o soluto, se concentra muito, só aumenta a pressão osmótica dentro do vaso. As células que estão do lado do floema perdem água para o floema. Quando essa água entra no floema, ele arrasta em massa a sacarose. Essa sacarose ela vai se deslocando até as células consumidoras. Essas células consumidoras começam a absorver a sacarose, né, para o consumo delas. Quando elas absorvem a sacarose, elas diminuem a pressão osmótica dentro do vaso do floema e a água acaba se deslocando de volta para as células vizinhas. Certo? Então, ao longo do seu deslocamento, pelos elementos do floema, ou seja, pelo floema, as substâncias orgânicas são distribuídas pelas células consumidoras e elas vão se alimentando. E aí esse processo ele vai sempre se reiniciando à medida que as células fontes ou produzem ou armazenam sacarose, né? Então, essa hipótese do fluxo por pressão, para explicar o deslocamento da seiva elaborada no floema, pode ser compreendida por meio de um modelo físico, que já faz um estudo que eles fazem um tubo em U, e nas extremidades desse tubo se armazenam algumas bolsas que têm umas substâncias semi-permeáveis e se observa o fluxo de água a partir desse processo de uma bolsa para outra, né? Professor, e a água vem de onde? Veja que à medida que a planta vai transpirando, a água ela sobe, entra nas células, né? Portanto, a transpiração, a seiva bruta sobe, veja lá o floema, e aí, só que a água que está vindo no xilema, subindo, ela não tem concentração de sacarose. Então, até no xilema, essa água também pode passar para o floema. Então, veja como que está acontecendo ali. Então, a célula fonte passa a sacarose para a célula companheira, que passa para o floema. Então, o carregamento ativo de floema para os elementos privados causa diminuição do potencial absoluto e a água entra em resultado em alta pressão e esse transporte acontece. E aí vai acontecer esse transporte sem parar. Então a seiva bruta, né, com a água vai sendo subindo pelo xilema, sendo puxado
coesão tensão, né? A teoria de Dixon. Chega lá em cima das folhas, as folhas jogam sacarose para dentro do privado, aumenta a pressão osmótica, a água sai das células vizinhas e também do xilema, entra no floema, que carrega em massa para esses locais por pressão osmótica, alta pressão, leva essa água junto com essa sacarose dissolvida para as células consumidoras. As células consumidoras absorvem essa sacarose. Quando elas absorvem a sacarose, ela diminui a pressão interna dentro do floema. Essa diminuição da pressão interna do floema diminui a pressão osmótica e esse processo começa tudo de novo. E esse processo vai indo, certo? Então, o transporte da seiva, da seiva bruta, principalmente teoria capilaridade, mas fundamentalmente a teoria da coesão-tensão de Dixon, e o transporte da seiva elaborada no floema, então seiva bruta, a teoria de Dixon, seiva elaborada no floema, a teoria do Ernest Munt, que pode ser conhecida, que é conhecida como a hipótese do desequilíbrio osmótico, a hipótese do fluxo em massa ou a hipótese do fluxo por pressão, certo? Espero que você tenha conseguido entender. Restou alguma dúvida? Entre em contato comigo, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Instagram. Não precisa seguir no Instagram, você manda mensagem, eu vejo lá a mensagem, respondo e aí eu tiro as dúvidas de vocês, certo? É um pouquinho complicadozinho, mas já estamos chegando no próximo fim. Próxima aula eu falo sobre os hormônios das plantas e depois, eu tinha esquecido, mas na aula depois dos hormônios das plantas a gente vai falar sobre os movimentos das plantas, certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!